Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Michel Temer recebe governador do Ceará após chacinas no estado e os dois discutem a questão da segurança pública. O dia foi de reuniões para decidir como estão as estratégias e os rumos que vão ser adotados para a votação da reforma da Previdência. Os detalhes a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa já atualizando esse noticiário em relação à questão da violência pública no Ceará, onde ocorreram chacinas, teve a situação no presídio, teve a chacina também num evento. E aí quem vai conversar com a gente agora é Mariana Jungmann, porque teve uma reunião agora há pouco, acabou agora há pouco, inclusive uma reunião do presidente da República, Michel Temer, equipe aqui do Palácio do Planalto, com o governador do Ceará para discutir esse apoio que o governo federal já se dispôs a dar para esse enfrentamento dos problemas na segurança pública no estado, que a gente sempre lembra para você que pela Constituição, segurança pública é um dever dos governos estaduais, mas em algumas situações que, aliás, né, Mariana, tem ocorrido com uma certa frequência, os governos estaduais pedem esse reforço de apoio ao governo federal. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, a gente lembra inclusive que esse caso do Ceará não é um caso isolado. Recentemente a gente teve uma situação parecida em Goiás e o governador de Goiás veio aqui fazer o mesmo pedido que o governador do Ceará hoje veio também, que é pedir ajuda do governo federal, porque eles consideram que esses episódios de violência extrema que ocorrem periodicamente, vamos dizer assim, nas cadeias brasileiras, estão relacionados ao crime organizado, a uma guerra entre facções que não são facções exclusivas, né, daqueles estados, e sim que tem atuação em âmbito nacional, e por isso pedem a ajuda do governo federal para o combate a essas facções e ao crime organizado, especialmente, Rosiane, nas áreas de fronteira, lá na fronteira, para que se tenha aí um maior controle da entrada de armas, de drogas no país. Mas aí a gente lembra que, como você disse, por outro lado, a questão dos presídios e da segurança pública é prevista constitucionalmente como uma tarefa dos estados. E aí eles acabam pedindo também a ajuda de liberação de verbas do governo federal para a construção de presídios ou a construção direta de presídios federais pelo governo federal, né? A gente lembra, inclusive, que no início do ano passado, né, também o mês de janeiro, quando ocorreu aquela série de ataques nos presídios em várias unidades da federação, especialmente no norte do país, também foi feito esse apelo, inclusive para um reforço no próprio sistema de vistoria nos presídios. E ali, sempre que se faz esse tipo de vistoria, termina se encontrando celulares, armas. Munição, drogas, e que é algo que não poderia estar ali dentro. Há uma expectativa, né, Mari, de uma entrevista do governador daqui a pouquinho. Então, se ocorrer de fato, Mariana Jungmann daqui a pouquinho atualiza o assunto pra gente. Agora a gente vai continuar falando da questão da segurança pública, mas sobre o Rio de Janeiro, para saber como é que foi o fim de semana. Na quinta, na sexta, a gente trouxe informações aqui a respeito daquelas operações com apoio de Forças Armadas. Inclusive, Maurício atualiza esse quadro para a gente hoje. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. Hoje pela manhã foi realizada uma grande operação na favela do Jacarezinho. Cerca de 300 policiais militares, policiais civis participaram desta operação em busca de suspeitos de terem assassinado um delegado que morreu na favela do Jacarezinho no início desse ano. A polícia teve troca de tiros e 3 pessoas acabaram morrendo e outras 12 foram presas. Na favela da Rocinha também teve outra operação no início da manhã de hoje, com 2 mortos. Os confrontos na Rocinha já duram 7 dias. Todos os dias, traficantes enfrentando policiais militares na favela da Rocinha. E também na cidade de Angra dos Reis, que fica no sul do Rio de Janeiro, quadrilhas de traficantes estão em guerra para controlar o tráfico de drogas na região. Hoje a Polícia Militar reagiu e entrou em confronto com os traficantes. Conseguiu apreender 10 carros roubados e também recuperou armas e drogas. E o prefeito de Angra dos Reis fez o pedido para a Força Nacional e as Forças Armadas começarem a atuar na cidade. Por enquanto, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, não respondeu a esse pedido, nem o ministro da Defesa também fez a resposta. Rosiane.
Maurício, e aí a gente fala sobre um outro assunto aí, porque mais uma denúncia em relação ao ex-governador Sérgio Cabral. 21 agora, né, Maurício? É isso mesmo, Rosinha. Agora é a 21ª denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, dessa vez por lavagem de dinheiro, num caso em que ele é acusado de utilizar concessionárias de veículos para fazer essa lavagem de dinheiro. Outras 6 pessoas também foram denunciadas pelo Ministério Público e, mais uma vez, Sérgio Cabral foi apontado como líder dessa quadrilha. E também sobre o caso do Sérgio Cabral, lembrando aquele fato que ele foi transferido para Curitiba com os pés e as mãos algemadas, hoje o juiz Sérgio Moro se pronunciou sobre esse caso e disse que a recomendação é que para as próximas transferências, tanto de Cabral quanto de outros envolvidos na Operação Lava Jato, que esses presos devem ser transferidos preferencialmente sem a utilização de algemas. E o juiz Marcelo Bretas, que já condenou Sérgio Cabral 3 vezes aqui no Rio de Janeiro, respondeu às acusações de que ele e a mulher, que também é juíza, que os dois recebem auxílio moradia, auxílio moradia de R$ 4.300 para cada um. Tanto Bretas quanto a mulher recebem esse auxílio, mesmo morando na mesma casa. Segundo Marcelo Bretas, esse auxílio é garantido por lei e, por isso, ele e a mulher recebem o auxílio. Rosiana. Isso, Maurício, inclusive já tinha a explicação, né? Além de ele ter usado a rede social agora para fazer essa defesa, já tinha uma observação de que ele tinha conseguido esse benefício, tanto para ele como para a mulher, em vez de ser um só, já que moram na mesma moradia, por meio de um recurso à justiça, né? Isso, eles tinham recorrido à justiça, além dele, outros juízes. É isso mesmo, Rosana. Eles recorreram à justiça para garantir o benefício e esse caso até deve ser apreciado futuramente pelo Supremo Tribunal Federal, porque outras pessoas questionam se realmente os juízes devem ter direito à moradia, auxílio moradia, mesmo que eles morem na cidade aqui do Rio de Janeiro. Ele já morava aqui antes de passar no concurso e mesmo assim, continuando morando na mesma cidade, ele tem esse auxílio moradia. E quando é casado com uma outra juíza, os dois recebem auxílios moradias morando no mesmo endereço. Mas, segundo o juiz Marcelo Bretas, a lei permite isso, caberá ao Supremo em breve esclarecer a questão. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora eu vou conversar com Carolina Pimentel, da Agência Brasil, ainda aí desse ambiente de decisões no judiciário, porque, Carol, houve uma determinação em relação ao leilão daquele triplex que é atribuído ao ex-presidente Lula, triplex que, diante da denúncia de que pertenceria a ele, foi inclusive o caso que ele foi condenado. Recentemente teve, né, a condenação confirmada pelo TRF4 em Porto Alegre. É isso mesmo, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma determinação do juiz federal Sérgio Moro. Ele determinou a venda em leilão público do triplex do Guarujá, que fica no litoral paulista e que, segundo o Ministério Público Federal, pertence ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão foi tomada depois que o imóvel foi penhorado a pedido da Justiça de Brasília num processo que envolve a empresa Massif contra a construtora OAS. Segundo a defesa de Lula, essa decisão de penhorar o imóvel comprova que a construtora OAS é a verdadeira dona do triplex e não o ex-presidente Lula. Mas o juiz Sérgio Moro argumentou que esse imóvel, essa decisão de penhorar foi uma decisão inadvertida porque o que é produto de crime está sujeito a sequestro e confisco e não a penhora. A gente continua falando do ex-presidente porque a defesa dele recorreu hoje ao Superior Tribunal de Justiça para evitar uma eventual prisão dele após o último recurso que vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Essa possibilidade de prisão ela existe porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que diz que condenados pela segunda instância da Justiça podem ser presos, mesmo cabendo recurso aos tribunais superiores. Agora, esse pedido da defesa vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Bem, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para obrigar a União a alterar o nome da rua Presidente Médici, da Avenida Presidente Castelo Branco e da Avenida Presidente Costa e Silva,
que ficam em uma área administrada pela Aeronáutica no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essas 3 vias homenageiam presidentes da República durante a ditadura militar no Brasil. Esse pedido foi seguindo uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que sugere alterar o nome de locais públicos que tenham nomes de agentes que participaram ou praticaram graves violações aos direitos humanos durante o regime militar. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora, mudando de pauta, a gente atualiza a situação da febre amarela no país. Hoje, o Ministério da Saúde apresentou um balanço com os números aí de casos de registro da doença e também os números de mortes. Mas quem vai contar esses números para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, muito boa noite. O Ministério da Saúde atualizou hoje os dados sobre a situação da febre amarela no país. Até agora foram registrados 213 casos da doença, com 81 mortes, desde o dia 1º de julho de 2017 até esta terça-feira. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 468 casos e 147 mortes. As informações foram divulgadas pela pasta com base em dados repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Ao todo, foram notificados pouco mais de 1.000 casos suspeitos, sendo que 432 foram descartados e 435 permanecem em investigação. O Ministério da Saúde vai encaminhar aos estados 54 milhões de reais. Desse total, já foram repassados 15 milhões para São Paulo e 30 milhões para o Rio de Janeiro. E agora a gente vai até a redação da TV Brasil, em São Paulo, conversar com a Vanessa Casalino, porque ela tem mais informações sobre febre amarela lá no estado, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos. Por aqui, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de 3 pessoas por reação à vacina da febre amarela. Isso de janeiro de 2017 até agora. Outros 6 casos estão sendo investigados. O balanço da Secretaria alerta ainda para o que chama de procura indiscriminada pela vacina, destacando que há riscos. Por isso, reforça que a imunização só é recomendada para quem mora ou circula em áreas de risco. Dessas 3 mortes, todos tinham menos de 60 anos de idade e nenhum registro de doenças prévias. 2 morreram aqui na capital e o terceiro no noroeste do estado. Sintomas leves como febre, dor de cabeça e dores musculares são comuns e considerados reações normais à vacina, assim como vermelhidão, inchaço e calor no ponto da aplicação. Nos casos graves, o vírus da vacina ataca coração, rins e fígado e pode levar à morte. Voltamos a Brasília. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora eu volto a conversar com Carolina Pimentel. Hoje foi dia de balanços e um dos balanços foi referente aos serviços nos aeroportos brasileiros. Quem vai contar é Carolina Pimentel, porque já tem destaque na Agência Brasil sobre isso, né, Carol? Sim, Rosiane, bem, foi divulgado esses dados e os aeroportos de Curitiba e de Viracopos, em Campinas, receberam as melhores avaliações dos passageiros entre os 20 principais aeroportos do país. Depois, nessa lista, aparecem os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, Natal e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O aeroporto de Salvador recebeu a menor avaliação entre todos os pesquisados. Esses números foram divulgados hoje pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, que é vinculada ao Ministério dos Transportes. Essa pesquisa é referente ao 4º trimestre de 2017 e os passageiros, eles avaliaram 38 quesitos, como atendimento, infraestrutura, serviço, acesso, entre outros. E para cada quesito, o entrevistado atribuiu uma nota de 1 a 5. Rosiane. Obrigada. Olha, e um outro assunto em destaque hoje foi uma entrevista concedida pelo ministro do Turismo naquele programa Por Dentro do Governo, no qual ele falou sobre a expectativa, entre outros pontos. Ele falou sobre o Bolsa Atleta, por exemplo, mas entre outros pontos falou sobre a expectativa aí dos atletas brasileiros, o que é que virá de medalha pela frente. Vamos conferir a reportagem de Daniele Popov. Os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 contarão com 5 novas modalidades esportivas.
beisebol, surf, skate, karatê e escalada. Modalidades que, para o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, podem levar o Brasil a conquistar medalhas em 2020. No surf, no skate e no karatê, o Brasil já é uma potência pelo número de praticantes. Nós temos milhares de praticantes dessas modalidades em todas as nossas regiões e temos atletas de sucesso. Então eu acho que o Brasil tem muita chance. Esses esportes podem nos favorecer, podem nos levar à conquista de medalhas aí na edição de 2020. O ministro concedeu entrevista após o programa Por Dentro do Governo da TV NBR. Ainda de acordo com Pisciani, em 2018 o Ministério manterá o nível de investimentos do ano passado, em torno de R$1 bilhão. No próximo bloco, você confere com a gente como estão as articulações para a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Um dia com muitas notícias do Poder Executivo. Uma delas, quem vai contar para a gente agora é Jéssica Gonçalves, porque é referente a Plano Safra, recursos, e a gente sempre fala aqui da importância da agricultura para o país, né, Jéssica? É sim, Rosiane, e hoje cerca de 12 bilhões e meio de reais foram liberados pelo Banco do Brasil para produtores rurais para custear a safra agrícola 2018-2019. Os valores vão ser destinados para a aquisição de insumos e serviços agropecuários e o montante é 16% maior que o que foi liberado no ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer em Rio Verde, lá em Goiás. Temer destacou o apoio do governo federal ao agronegócio e comemorou os valores recordes da safra no ano passado, que chegou a 240 milhões de toneladas. Os financiamentos vão ser disponibilizados aos médios agricultores com taxas de 7,5% ao ano por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Para os demais, a taxa será de 8,5% ao ano. O valor máximo que cada agricultor vai poder pegar emprestado será de 3 milhões de reais. Com esse crédito, as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café poderão ser custeadas antes do início da safra, que começa oficialmente no dia 1º de julho. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Olha, uma semana da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, o dia hoje foi de uma série de conversas e de reuniões para o governo ver como está e avaliar, né, as articulações para a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Mariana Jungmann vai tentar fazer um resumo aqui para a gente, porque foram várias as informações, né, Mari? E conversas que continuam ao longo da semana. Olha, hoje ao longo do dia, tanta gente falou sobre isso, Rosiane, que já dá bem o tom de como já esquentou aí esses motores para a votação da reforma. Neste momento, inclusive, já deve estar ocorrendo na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, uma reunião com líderes da base aliada, líderes do governo, o ministro Carlos Marum e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar disso, para a retomada aí dos trabalhos. A previsão é que no dia 6, os trabalhos no Congresso vão ser retomados no dia 5, e aí no dia 6 já seja lida no plenário da Câmara a emenda aglutinativa, que é, na verdade, uma espécie de novo texto da reforma aí, que já foi previamente negociado com a base aliada, para que, a partir daí, então, até o dia 20, os deputados fechem todas as negociações para a votação da reforma. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, falou conosco da imprensa um pouco antes de ir lá para a casa de Rodrigo Maia, disse que o governo aceita, sim, negociar ainda alguns pontos da reforma que possam trazer os votos que faltam para que ela seja aprovada, mas que 2 pontos são pilares essenciais da reforma: a idade mínima e um regime geral igual para todos, ou seja, para trabalhadores do serviço público e do serviço privado, Rosiane. E aí, mais cedo, inclusive, o líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, fez uma postagem no Twitter, né, na rede social, e disse que
as prioridades para o retorno nos trabalhos legislativos são as propostas que impulsionam o crescimento econômico e ajudam a criar empregos. Também há urgência em matérias de segurança pública e na área de saúde, também no setor elétrico, na arrecadação e no orçamento. Mas ele fala também de reforma da Previdência. Diz que o calendário de votações no Senado está em dia, mas propostas fundamentais para o governo, como a reforma da Previdência, ainda aguardam deliberação na Câmara dos Deputados e que, se a reforma for aprovada em fevereiro, como prevê o governo, o texto virá em março para o Senado. E a gente sabe que o presidente da República, Michel Temer, tem feito uma investida aí, inclusive com várias entrevistas que ele está concedendo. Uma delas, quem vai contar, mais uma delas, aliás, quem vai contar para a gente é Carolina Pimentel, entrevista que ele concedeu no programa do Ratinho, né, Carol? Foi, Rosiane, foi uma entrevista concedida ao programa do Ratinho, que foi exibida na noite de ontem pela SBT. E nessa entrevista, o presidente Michel Temer disse o seguinte, que sem a reforma, a Previdência do país vai quebrar. Ele respondeu a perguntas do apresentador Ratinho e também a outras que foram gravadas na rua com a população. Como eu disse, essa conversa foi exibida na noite de ontem pelo SBT. O presidente Michel Temer disse o seguinte, que se a reforma não for feita agora, daqui a 2, 3 anos no máximo, será necessária uma reforma radical que vai prejudicar os aposentados. Ele foi questionado pelo apresentador sobre a questão envolvendo as empresas que têm dívidas com a Previdência. O presidente Michel Temer respondeu que a Advocacia Geral da União já está acionando na Justiça todas essas empresas. O presidente Michel Temer disse também que os aposentados e aqueles que já têm direito à aposentadoria não vão ser afetados pela reforma e afirmou também que essas mudanças vão trazer igualdade de aposentadoria entre servidores públicos e da iniciativa privada e também entre políticos e os trabalhadores. Rosiane. Obrigada, Carolina. Eu volto a conversar com Jéssica Gonçalves. Jéssica, eu já estava com saudade de chamar você para falar das notícias do Ministério da Educação. Tenho que confessar, viu? Já estava com saudade, porque toda vez você tem notícia de educação aqui para gente. Vamos matar essa saudade então, né, Rosiane? Vou começar falando sobre o ProUni. Estão abertas as consultas para bolsas parciais do programa Universidade para Todos em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Educação, essa é a maior oferta de vagas do programa. Desde 2005, mais de 240 mil vagas em quase 3 mil instituições de ensino superior. A consulta pode ser feita no portal prouni.mec.gov.br. Lembrando que o período de inscrições para os cursos vai de 6 a 9 de fevereiro para as aulas do primeiro semestre de 2018. A primeira chamada tem consulta prevista para 14 de fevereiro e as matrículas dos selecionados devem ser feitas entre 15 e 23 do mesmo mês. E agora falando sobre o SISU, para os candidatos que concorrem às vagas em universidades públicas, por meio do sistema de seleção unificada, começa hoje o período de matrículas na chamada regular. Começou hoje e vai até o dia 7 de fevereiro. As informações estão no site sisu.mec.gov.br. Bom, e agora a gente fala sobre outro assunto. Hoje, no Rio de Janeiro, foi feita mais uma entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Na cerimônia, o presidente da Caixa, Gilberto Ock, informou que a instituição estuda, em parceria com o Ministério das Cidades, incluir eletrodomésticos nos imóveis do programa, geladeira, fogão e televisão. E nós vamos saber mais sobre a entrega em Jacarepaguá, na reportagem de Daniele Popov. Mais de 3 mil pessoas foram contempladas com a entrega nesta terça-feira de 800 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os imóveis foram destinados à faixa 1 do programa, que são famílias com renda de até R$ 1.800 por mês. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que a entrega faz parte do programa Avançar e que é importante na recuperação dos empregos. Nós estamos conseguindo superar grandes dificuldades que a sociedade brasileira viveu nos últimos anos, sobretudo na área do emprego. Tivemos um período muito recente em que tínhamos 13 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Estamos conseguindo, com um esforço grande, recuperar esses empregos. Ainda temos aproximadamente 11 milhões e meio, que ainda é um número muito grande.
O condomínio em Jacarepaguá foi construído para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Agentes da Força Nacional ficaram hospedados durante as competições em 2016. Os imóveis foram reformados com investimentos de 60 milhões de reais do governo federal e entregues à população. Olha, e agora a gente faz um giro aí de poder em relação aos corredores internacionais. Na Argentina, o presidente Macri anunciou corte de cargos e também do próprio salário. Confira na reportagem de Mônica Yanakiev. O presidente Maurício Macri anunciou o congelamento dos salários de altos funcionários do Poder Executivo da Argentina esse ano, inclusive o dele mesmo. Além disso, 1.000 cargos altos, 1/4 do total, serão eliminados a partir do dia 1º de março. Funcionários parentes de ministros também terão que pedir demissão. O objetivo é economizar cerca de 77 milhões de dólares por ano. O ajuste representa menos de 0,5% do gasto público, mas para Macri foi um gesto político. Ele quer demonstrar austeridade no momento em que o governo tenta aprovar uma reforma trabalhista. No seu 3º ano de governo, Macri ainda enfrenta uma inflação alta, que esse ano deve ficar em pelo menos 15%, e não conseguiu ainda atrair a quantidade de investimentos privados que esperava. E agora, a Carolina Pimentel destaca aí outras notícias dos corredores internacionais. Olha, Rosiane, foi adiada a sessão no Parlamento catalão que daria posse a Carles Puigdemont como novo presidente da comunidade autônoma. O presidente do Parlamento, Roger Torrent, adiou a sessão até que o Tribunal Constitucional responda ao recurso que questiona o impedimento de Puigdemont. Ele foi escolhido pela maioria dos parlamentares catalães como candidato para reassumir o governo da região e o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, reiterou hoje que Puigdemont não pode assumir o cargo e pediu que essa lei seja cumprida. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outras informações dos corredores do poder no Brasil e no mundo, você confere na nossa programação e também no site agenciabrasil.abc.com.br. Mariana Jungmann amanhã vai contar outros detalhes para vocês das reuniões que estão ocorrendo. Boa noite, Mari. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã.